Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. E na semana passada, o Brasil assistiu a grandes manifestações em defesa de um Estado totalitário, manifestações antidemocráticas, né, que tomaram conta do país. Para o SINT, isso pode ter repercussões extremamente importantes para a educação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o coordenador-geral do SINT-RN, o professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Rômulo, é uma tentativa de um golpe dentro de um golpe que já foi dado em 2016. Mas, assim, a gente já sabe aí, né, o que aconteceu, a preocupação é saber como é que seria o cenário, né, na escola, como é que seria o cenário para o profissional da educação, como é que seria o cenário para o estudante, para o pai do aluno, da aluna, caso esse golpe dentro do golpe, né, ele realmente se concretize. Olha, Leilton, eu até brincava aqui nos bastidores de que os historiadores, né, eu sou formado em História, terão enormes dificuldades para explicar esse governo, né, para explicar que característica tinha esse governo e para explicar essas tentativas de golpe. O fato é que parece que é incontestável de que o governo Bolsonaro ele quer, de fato, dar um autogolpe, né? Alguém pode perguntar, como é que alguém quer dar golpe se ele está no poder? Mas ele quer dar um golpe destruindo as instituições e passar a governar de forma autoritária, né? E até agora as instituições têm resistido a esse golpe. É óbvio que esse golpe, ou essa tentativa de golpe, né, essa escalada autoritária, ela vem uma espécie de teste, né? Bolsonaro vem testando as instituições, dobrando a aposta, e até agora as instituições têm resistido. O problema é que resiste, mas não tem colocado fim a essa situação. É preciso colocar fim, é preciso que o governo seja colocado como crime de responsabilidade nas costas de Bolsonaro, e não só de Bolsonaro, mas de seu governo, da AGU, né, a leniência da Procuradoria-Geral da União. Então, é preciso, eu estou falando isso para que a gente possa falar um pouco sobre os efeitos na escola, né? É óbvio que isso teria repercussão, ou tem repercussão na escola daqui para frente. Primeiro, aliás, já vem tendo, né, essa tentativa de golpe, não é um golpe só nas instituições, é um golpe também do direito da classe trabalhadora, é um golpe na construção da educação de qualidade, né, porque, assim, educação de qualidade, processo de conscientização da nossa população, não está vinculado aos interesses desse governo. Pelo contrário, a educação, os professores têm sido atacados constantemente, exatamente pelo fato de a educação ser responsável por se contrapor a essas medidas do governo. Então, nós temos um papel muito importante, os trabalhadores na educação, as trabalhadoras na educação têm um papel de conscientizar a população, né, de explicar sobre conhecimento científico. Então, quando a gente vê negacionismo, quando a gente vê corte de recursos para a educação, quem tem o papel de fazer a denúncia maior? São os trabalhadores na educação e a sociedade como um todo, mas os trabalhadores na educação. Então, é preciso, isso certamente terá repercussão, inclusive, na forma dos trabalhadores dialogar com seus alunos, dialogar com a família, dialogar com os pais dentro da escola. Então, é preciso a gente estar atento, né? Não desprezar esses movimentos. Eu vejo muita gente falando, é movimento de loucos, é movimento daquilo. Não, a gente não deve desprezar esses movimentos, eles são extremamente perigosos. Nós temos um governo que é verdade, que é minoria na população, mas é uma minoria barulhenta, parte dela militarizada. Rômulo, o SINT
denunciou, né, as perdas que os trabalhadores em educação e a própria educação pública vem tendo desde que em 2016 aconteceu o golpe contra o governo Dilma. Você acha que existe possibilidade de, com o fim, né, o fechamento do STF, com o domínio total do governo Bolsonaro ao Congresso Federal, ainda tem espaço para piorar a situação dos profissionais da educação e dos educadores e dos alunos, estudantes em geral? Olha, primeiro sobre o golpe sobre o governo Dilma. Tá? Cada vez mais está ficando claro que foi um golpe não sobre o governo Dilma, né? Não na presidente Dilma, mas foi um golpe na população, no povo de maneira geral. Né? O que a gente vê é uma escalada, por um lado, um governo fundamentalista, um governo autoritário, por outro lado, um governo que segue a cartilha liberal do Paulo Guedes. E uma parte da população que é contra Bolsonaro, mas é a favor, né, dessa política liberal, de diminuição do Estado, de retirada de direito, diminuição de recursos para a educação, para a saúde e outros setores da sociedade. Então, essa escalada pode piorar na medida de que, se o governo, se as instituições fracassarem, né, não conseguir barrar esse avanço autoritário, aí nós vamos ter o cerceamento, né, do direito das pessoas de se manifestar dentro das escolas, nós vamos ter um processo, né, de privatização da educação. Esse processo está em curso, né, está em curso, mas é preciso a gente estar atento, porque provavelmente, se nós tivéssemos um golpe desse tipo, essa política liberal, né, porque o governo Bolsonaro ele é conservador nos valores, nos costumes, mas se diz liberal na economia. Então, essa prática da cartilha liberal, ela é, inclusive, aceita por aqueles que se opõem a Bolsonaro. Veja, você já viu alguma crítica, por exemplo, da Rede Globo à política liberal, às reformas? Ninguém vê, mas é muita crítica ao governo Bolsonaro. Então, eu acho que pode piorar na medida que cerceará o direito da população a se rebelar, a resistir contra esses ataques à educação e, consequentemente, os ataques à educação, os direitos dos trabalhadores, o piso salarial dos professores desse ano, que foi congelado com a canetada, né? Mesmo não estando numa situação de golpe total, nós não tivemos capacidade de resistir. Imagine se tivéssemos, né, Leio? Provavelmente, o piso salarial no próximo ano não terá reajuste, né? Teremos aí a reforma administrativa via canetada. Então, isso trará mais prejuízo à classe trabalhadora, mas nós temos um remédio para isso. Eu acho que o remédio é a classe trabalhadora, a opinião pública, o povo, né? Mesmo aqueles que votaram em Bolsonaro, mas que discordam, ir para as ruas e defender a democracia, defender as instituições, né, e defender a educação pública de qualidade, laica, né, sem fundamentalismo e com direito das pessoas se manifestarem, laica, diversa, etc. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O posto de saúde, a escola pública, a vacina, o SUS, o socorro policial. Nada disso existe sem o servidor público. Mas para o governo Bolsonaro, servidor público é inimigo a ser combatido com a granada da reforma administrativa. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. A reforma que quer explodir os direitos dos servidores vai explodir junto os serviços essenciais que você precisa. Direito à vida e vida com direitos. Cintia RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Cintia RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do Cintia RN, o professor Rômulo Arnaud, e que está falando aqui conosco sobre essa tentativa de golpe que está acontecendo no país. Rômulo, o pessoal que foi para as ruas, né, muita gente foi acreditando que estava defendendo o direito de emitir sua opinião, né, o livre pensamento, e que
o Supremo estaria prendendo pessoas por crime de opinião tão somente. O SINT é um sindicato que nasceu, né, lutando contra a ditadura militar e, obviamente, em defesa, né, do livre pensamento. Como é que o SINT vê esse argumento aí dos que foram às ruas em favor de Bolsonaro? Na verdade, se você observar os atos, né, as placas, os dizeres, a forma deles se comunicarem, é muito difuso, né? É muita coisa, mas talvez o maior ataque foi ao STF e ao ministro Alexandre Moraes. Se você observar, Leilton, todas as prisões que tivemos nos últimos dias, na verdade, foram resultados de uma solicitação da Procuradoria-Geral da República, né? Então, como deve ser, o Supremo Tribunal, ele em questões que envolvem questões relacionadas a determinados setores da sociedade, elas são a pedido da PGR. Então, não houve nenhuma irregularidade. Aliás, o Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, tem sido, segundo denúncia até de muitos procuradores, muito leniente, né, com as atitudes do governo. E foi colocado por Bolsonaro, ele foi nomeado por Bolsonaro, é verdade que passa pela aprovação do Congresso, mas foi uma indicação do governo, inclusive fora da lista tríplice que os procuradores enviaram. Então, não há nenhuma suspeita quanto o Augusto Aras de ser assim, um anti-bolsonarista. Pelo contrário, né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação, e o SINT tem um papel histórico importante em defesa da democracia, em defesa da liberdade, né, de expressão, e nós vamos continuar nessa luta, porque nós fomos forjados nessa luta, dentro lá quando ainda estávamos no período da ditadura militar, e eu acredito que nós, é óbvio que tem muita coisa para ser analisada, né? Mas eu particularmente vejo que o cenário internacional é complexo para você ter um golpe, pelo menos aos modos do golpe tradicional, de ditadura militar, essa coisa. É óbvio que nos dias atuais esse golpe ele ganhou uma feição nova, né? Tem outras características. Mas o fato é que Bolsonaro ele vem dobrando a aposta, né? Ele vem testando as instituições. Essa última, talvez ele estaria preparado se tivesse tido as condições com milhões de pessoas como eles esperavam nas ruas. Foram um movimento significativo, mas com certeza eles esperavam bem mais. Eles poderiam ter tentado o golpe, mas eu acho que o SINT, não só o SINT, a sociedade de maneira geral deve estar preparada, deve resistir a qualquer tentativa de golpe, porque nós vivemos num momento, num país em que as instituições democráticas devem funcionar, deve ter equilíbrio entre os poderes, né, e a gente vai continuar defendendo isso. Se for preciso, nós vamos para a rua. Aliás, o SINT, mesmo estando no período de pandemia, né, tem até contestação. Sim, mas boa parte dos professores já estão com vacinação. Então, nós temos dito, aqueles que se sentirem seguros, né, que estiverem vacinados, tendo os devidos cuidados, usando máscara, vá para as ruas. Não faça como os bolsonaristas fazem, não, mas que eu acho que o momento é de resistir, porque quando um governante é pior do que o vírus, é legítimo a população ir para as ruas defender a democracia e defender as instituições democráticas. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação e pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador, e um abraço grande aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E o programa Extra Classe TV desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Lembrando sempre que a pandemia continua aí. Se você puder, fique em casa, tome todos os cuidados até que a gente tenha atingido a normalidade segundo as autoridades de saúde.